Imagine acordar em um quarto completamente escuro. Não há luz, não há som, não há nada além do vazio absoluto ao seu redor. Seus olhos se abrem, mas é como se estivessem fechados. Você tenta se mover, mas seu corpo não responde. Você tenta gritar, mas nenhum som sai da sua garganta. Este é o pesadelo que milhões de pessoas vivem todos os dias, mas não da forma que você imagina. Deixe-me contar a história de Marcos. Um homem comum, com uma vida comum, vivendo em uma cidade comum. Marcos tinha tudo que a maioria das pessoas considera necessário para ser feliz. Um emprego estável, uma casa própria, comida na mesa, saúde razoável. Mas Marcos não via nada disso. Seus olhos estavam cegos, não pela falta de visão física, mas por algo muito mais perigoso: a cegueira da ingratidão. Todas as manhãs, Marcos acordava reclamando. O despertador tocava às 6 da manhã, e a primeira coisa que saía de sua boca era uma maldição. Por que eu tenho que acordar tão cedo? Ele resmungava, ignorando completamente o fato de que tinha um lugar para onde ir, um propósito que o esperava. Milhões de pessoas ao redor do mundo dariam tudo para ter essa maldição de acordar cedo para trabalhar. O café da manhã era outro momento de reclamação. Sempre a mesma comida, dizia ele, empurrando o prato com desdém. Ele não conseguia ver que havia comida naquele prato. Não pensava nas mais de 800 milhões de pessoas no mundo que dormem com fome todas as noites, que acordam sem saber se terão uma refeição naquele dia. No trabalho, Marcos era conhecido como o eterno insatisfeito. Reclamava do chefe, dos colegas, do ar-condicionado muito forte, do café muito fraco, das reuniões muito longas. Cada pequeno inconveniente era uma montanha intransponível em sua mente. Ele não percebia que tinha colegas com quem conviver, um ambiente profissional que lhe oferecia crescimento, oportunidades que muitos apenas sonham em ter. Mas a vida tem uma forma peculiar de nos ensinar lições. E a lição de Marcos estava prestes a começar de uma maneira que ele jamais imaginaria. Era uma sexta-feira comum quando tudo mudou. Marcos saiu do trabalho reclamando, como sempre. Finalmente acabou essa semana horrível, murmurou enquanto dirigia para casa. O trânsito estava pesado. Mais um motivo para sua irritação. Essa cidade é um inferno, dizia em voz alta, socando o volante com frustração. Foi então que ele viu um homem na calçada, sentado em uma cadeira de rodas, segurando um cartaz. Mas não era um pedido de esmola comum. O cartaz dizia: "Troco minha visão pela sua gratidão." Marcos franziu a testa, confuso. Seus olhos encontraram os olhos do homem, e por um breve momento, algo estranho aconteceu. Um arrepio percorreu sua espinha, como se algo invisível tivesse atravessado seu corpo. Ele sacudiu a cabeça, atribuindo a sensação ao cansaço, e continuou dirigindo. Mas aquela frase não saiu de sua mente. "Troco minha visão pela sua gratidão." O que aquilo significava? Naquela noite, Marcos teve um sonho. Ou seria um pesadelo? Ele não tinha certeza. No sonho, ele estava no mesmo quarto escuro do início desta história. Não podia se mover, não podia falar, não podia fazer nada além de existir naquele vazio sufocante. E então, uma voz ecoou na escuridão: "Marcos, você recebeu um presente." "Que presente?" Ele tentou perguntar, mas as palavras não saíam. "O presente da vida. Mas você o rejeitou todos os dias. Cada reclamação, cada momento de ingratidão foi uma rejeição. E agora, você vai entender o valor do que tinha." Quando Marcos acordou, estava coberto de suor. Seu coração batia descompassado. Ele olhou ao redor, aliviado por estar em seu quarto, em sua cama. Foi só um sonho, disse para si mesmo. Mas algo estava diferente. Ele não conseguia explicar o quê. Os dias seguintes foram normais, na superfície. Marcos continuou sua rotina de reclamações, mas algo dentro dele havia mudado. Ele começou a notar coisas que nunca havia notado antes. A forma como a luz do sol entrava pela janela de manhã, o sorriso genuíno de uma colega no trabalho, o sabor do café que ele sempre criticava. Mas Marcos era teimoso. Mesmo com esses pequenos momentos de percepção, ele rapidamente voltava ao seu padrão. "Isso não muda nada", dizia para si mesmo. "Minha vida ainda é cheia de problemas." O que Marcos não sabia
é que a vida estava prestes a mostrar-lhe o verdadeiro significado do que ele considerava problemas. 3 semanas após aquele sonho estranho, Marcos acordou em uma segunda-feira com uma dor de cabeça intensa. Ótimo, só o que faltava, reclamou, arrastando-se para o banheiro. Tomou alguns analgésicos e foi trabalhar, ignorando os sinais que seu corpo tentava lhe dar. A dor persistiu durante a semana. Na sexta-feira, ela estava insuportável. Marcos finalmente decidiu ir ao médico, mais irritado do que preocupado. Vou perder meu sábado por causa disso, murmurou na sala de espera. Os exames foram solicitados. Marcos reclamou do tempo que levaria para os resultados, do custo, da burocracia. Uma semana depois, ele estava de volta ao consultório médico. O médico entrou na sala com uma expressão séria. Marcos, encontramos algo nos seus exames. É um tumor cerebral. O mundo parou. Pela primeira vez em anos, Marcos ficou completamente em silêncio. Não havia palavras, não havia reclamações, apenas um vazio aterrorizante que consumia tudo. É operável, continuou o médico, mas é uma cirurgia delicada. Há riscos. Um deles é a possibilidade de você perder alguns sentidos ou habilidades motoras. Precisamos operar o mais rápido possível. Marcos saiu do consultório em choque. Pela primeira vez, ele não tinha nada para reclamar, porque, pela primeira vez, ele enfrentava a possibilidade real de perder tudo. Não apenas as coisas que ele tomava como garantidas, mas a própria vida. As semanas antes da cirurgia foram as mais longas de sua vida e, paradoxalmente, as mais reveladoras. Marcos começou a perceber coisas que nunca havia valorizado. Quando acordava de manhã, mesmo com a dor de cabeça, ele era grato por acordar. A comida no café da manhã tinha um sabor diferente, mais rico, mais significativo. Cada refeição poderia ser uma das últimas que ele saborearia. No trabalho, ele olhava para seus colegas com outros olhos. Aquelas pessoas que ele tanto criticava eram, na verdade, parte de sua jornada. Cada conversa, cada interação, cada momento compartilhado tinha um peso que ele nunca havia percebido. Uma noite, sentado sozinho em sua sala, Marcos chorou. Não era apenas medo da cirurgia ou da possibilidade da morte. Era a percepção devastadora de quanto tempo ele havia desperdiçado. Quantos momentos preciosos ele havia deixado passar enquanto estava ocupado reclamando de trivialidades. Ele pensou em sua mãe, que havia falecido 5 anos antes. Ela sempre tentava fazê-lo ver o lado bom das coisas, mas ele a ignorava, considerando-a ingênua. Mãe, você tinha razão. Ele sussurrou no vazio do apartamento. E eu desperdicei tanto tempo. Marcos lembrou-se de uma conversa específica com sua mãe, poucos meses antes de ela morrer. Eles estavam sentados na cozinha dela e ele reclamava sobre seu trabalho. Sua mãe o ouviu pacientemente e então disse: Filho, você sabe qual é a diferença entre uma pessoa feliz e uma pessoa infeliz? Não são as circunstâncias, são os olhos com que elas veem essas circunstâncias. Na época, Marcos revirou os olhos e mudou de assunto. Agora, essas palavras ecoavam em sua mente como um sino que nunca para de tocar. À noite antes da cirurgia, Marcos não conseguiu dormir. Ele ficou acordado, olhando para o teto, pensando em todas as coisas que ele queria ter feito diferente. Se ele sobrevivesse à cirurgia, se ele saísse inteiro daquilo, ele prometeu a si mesmo que mudaria. Ele seria grato. Ele veria o mundo com novos olhos. Mas a vida raramente nos dá segundas chances sem nos fazer pagar um preço. A cirurgia durou 8 horas. Quando Marcos acordou na sala de recuperação, a primeira coisa que ele tentou fazer foi abrir os olhos. Mas tudo estava escuro. Completamente escuro. Doutor, ele chamou, sua voz fraca e assustada. Doutor, não consigo ver. Por que está tudo escuro? O médico se aproximou, sua voz calma, mas carregada de peso. Marcos, houve uma complicação durante a cirurgia. O tumor estava mais próximo do nervo óptico do que imaginávamos. Nós conseguimos removê-lo, mas você perdeu a visão. As palavras caíram sobre Marcos como uma tonelada de tijolos. Não era possível. Isso não estava acontecendo. Ele havia prometido a si mesmo que mudaria, que seria grato, que veria o mundo de forma diferente. E agora, ele não podia ver nada. É temporário?
Marcos perguntou desesperado. O silêncio do médico foi a resposta mais eloquente. Há uma pequena chance de recuperação parcial com o tempo, o médico finalmente disse. Mas você precisa se preparar para a possibilidade de que isso seja permanente. Marcos ficou sozinho no quarto do hospital, imerso na escuridão que agora seria sua companheira constante. E pela primeira vez em sua vida, ele entendeu verdadeiramente o que havia perdido. Não apenas a visão, mas todos os momentos que ele desperdiçou reclamando sobre coisas que agora dariam tudo para experimentar novamente. Ele pensou no sol que ele nunca mais veria nascer. Nos rostos das pessoas que ele amava e que nunca mais veria sorrir. Nas cores do mundo que se tornaram apenas memórias. E ele chorou. Chorou como nunca havia chorado antes. Não apenas pela perda da visão, mas pela perda de todos aqueles anos em que ele tinha visão, mas escolheu não ver. Os dias no hospital foram os mais escuros de sua vida, literal e figurativamente. Mas algo inesperado começou a acontecer. Na ausência da visão, Marcos começou a perceber coisas que nunca havia notado antes. Ele ouvia o som dos passos dos enfermeiros no corredor e conseguia distinguir quem era cada um pela forma como caminhavam. Havia o passo apressado de enfermeira Sofia, sempre correndo para atender todos. O passo firme do enfermeiro João, que sempre parava para conversar. O arrastar de pés da Dona Maria, a senhora da limpeza, que cantarolava baixinho enquanto trabalhava. Marcos ouvia as conversas ao seu redor com uma clareza que nunca havia experimentado. No quarto ao lado, uma mãe conversava com seu filho pequeno que havia acabado de sair de uma cirurgia. Você foi tão corajoso, ela dizia, sua voz cheia de amor. Marcos podia ouvir o sorriso na voz dela, mesmo sem ver seu rosto. Mais longe, no corredor, ele ouvia médicos discutindo casos, enfermeiros trocando plantões, famílias visitando entes queridos. Era um universo inteiro de vida acontecendo ao seu redor, vida que ele nunca havia realmente percebido quando tinha visão. Um dia, a enfermeira Sofia parou em seu quarto para trocar seu soro. Como você está se sentindo hoje, Marcos? Ela perguntou. Marcos estava prestes a responder com uma reclamação, um hábito antigo que ainda persistia. Mas ele parou. Pensou por um momento e disse, estou vivo, Sofia. E isso é algo. Ele pôde ouvir o sorriso em sua voz quando ela respondeu. Sim, Marcos, isso é tudo. Foi naquele momento que Marcos começou a entender. A gratidão não era sobre ter tudo perfeito. Não era sobre não ter problemas ou dificuldades. A gratidão era sobre reconhecer o valor do que você tem, mesmo quando é pouco, especialmente quando é pouco. Quando Marcos finalmente recebeu alta do hospital, ele enfrentou um mundo completamente novo. Cada tarefa simples que ele costumava fazer sem pensar agora era um desafio. Vestir-se, comer, caminhar pela casa, tudo exigia atenção e esforço. Mas algo havia mudado fundamentalmente em Marcos. Onde antes ele reclamaria da dificuldade, agora ele era grato pela capacidade de fazer essas coisas, mesmo que de forma diferente. Ele não podia ver a comida em seu prato, mas podia saborear cada mordida de uma forma que nunca havia experimentado antes. Ele não podia ver o caminho pela casa, mas seus outros sentidos se aguçaram, criando um mapa mental rico e detalhado. Marcos começou a frequentar um centro de reabilitação para pessoas com deficiência visual. Foi lá que ele conheceu Helena. Helena era uma mulher de 45 anos que havia perdido a visão aos 20 em um acidente de carro. Mas o que impressionava Marcos não era sua história de perda, mas sua energia, sua alegria, sua gratidão pela vida. Como você consegue ser tão feliz? Marcos perguntou a ela um dia, após uma sessão de treinamento com bengala. Helena riu, um som genuíno e caloroso. Marcos, eu não sou feliz apesar de não poder ver. Aprendi a ser feliz por causa de tudo que ainda posso fazer. Eu posso ouvir música, posso sentir o calor do sol na minha pele, posso abraçar as pessoas que amo, posso rir, chorar, sentir. Eu estou viva, e isso é um presente. Mas você não sente falta de ver? Marcos insistiu. Todos os dias. Helena admitiu, sua voz ficando mais séria. Mas deixe-me perguntar algo. Quando você tinha visão, você realmente via? Você parava para admirar as coisas? Você era grato por seus olhos funcionarem?
Ou você estava tão ocupado olhando que esqueceu de ver? As palavras de Helena atingiram Marcos como um raio. Ela estava certa. Ele tinha passado anos com olhos perfeitamente funcionais, mas estava cego para tudo que realmente importava. Cego para a beleza, cego para as bênçãos, cego para o valor de cada momento. Você sabe, Helena continuou, a verdadeira cegueira não é a falta de visão, é a falta de percepção. É olhar para o mundo e não ver nada além de problemas. É ter todas as ferramentas para a felicidade e escolher a miséria. Essa é a verdadeira escuridão. Marcos passou os meses seguintes aprendendo a viver em seu novo mundo. E à medida que aprendia, ele descobria algo surpreendente. Ele estava começando a ver mais claramente do que nunca. Não com os olhos, mas com a alma. Ele começou a voluntariar no mesmo centro de reabilitação onde fez seu tratamento. Ajudava outras pessoas que estavam passando pela mesma transição que ele havia experimentado. E ao fazer isso, ele descobriu um propósito que nunca havia sentido antes. Um dia, um novo paciente chegou ao centro. Seu nome era Daniel, um jovem de 23 anos que havia perdido a visão em um acidente de trabalho. Daniel estava amargo, raivoso, recusando-se a participar das sessões de reabilitação. Qual o ponto? Ele gritava. Minha vida acabou. Tudo que eu tinha, tudo que eu planejava, acabou. Marcos ouviu aquelas palavras e reconheceu a si mesmo. Ele pediu para passar algum tempo com Daniel e os organizadores do centro concordaram. Daniel, Marcos começou sentando-se ao lado do jovem. Deixe-me contar uma história. A história de um homem que tinha tudo e não via nada. E Marcos contou sua história. Não omitiu nada. Falou sobre anos de reclamações, de ingratidão, de cegueira voluntária para todas as bênçãos em sua vida. Falou sobre o tumor, sobre a cirurgia, sobre acordar na escuridão. Mas aqui está a verdade que aprendi. Marcos disse, sua voz firme. Eu perdi minha visão, mas ganhei algo muito mais valioso. Ganhei a capacidade de realmente ver, de perceber, de ser grato. E você sabe o que mais? Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse escolher entre ter minha visão de volta, mas manter minha velha mentalidade de reclamação, ou manter minha cegueira, mas ter essa nova compreensão de gratidão, eu escolheria a gratidão todas as vezes. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente ele disse, você está dizendo que é melhor estar cego e grato do que ver e reclamar? Estou dizendo, Marcos respondeu, que a verdadeira cegueira não tem nada a ver com os olhos. Estou dizendo que você pode ver tudo e não enxergar nada. E você pode não ver nada e enxergar tudo. A escolha é sua. Aquela conversa foi o começo da transformação de Daniel. E foi também o momento em que Marcos percebeu o quanto ele mesmo havia mudado. 2 anos se passaram desde a cirurgia de Marcos. 2 anos vivendo na escuridão física, mas experimentando uma luz interior que ele nunca havia conhecido quando podia ver. Marcos agora trabalhava em tempo integral no centro de reabilitação, não apenas como voluntário, mas como conselheiro oficial. Sua história, sua transformação, inspirava todos que o conheciam. Mas a jornada de Marcos estava longe de terminar. Em uma manhã de primavera, Marcos acordou com uma sensação estranha. Algo era diferente, mas ele não conseguia identificar o quê. Ele passou pela sua rotina matinal, cada movimento praticado e familiar após 2 anos. Foi quando ele estava fazendo o café que aconteceu. Um flash, tão breve que ele pensou ter imaginado. Uma fagulha de luz em meio à escuridão constante. Marcos ficou completamente imóvel, seu coração acelerando. Foi real? Ele perguntou em voz alta para o apartamento vazio. Esperou, segurando a respiração, mas nada aconteceu. Imaginação, ele disse para si mesmo, mas algo dentro dele sabia que não era. Nos dias seguintes, os flashes aumentaram. Não eram visões claras, apenas vislumbres breves de luz e sombra. Marcos não contou a ninguém, com medo de dar esperanças apenas para perdê-las novamente. Mas as mudanças continuaram. Lentamente, muito lentamente, formas começaram a emergir da escuridão. Contornos borrados, sombras, distinções entre luz e escuridão. Era como assistir a uma fotografia se revelando em uma câmara escura, cada detalhe surgindo gradualmente. Marcos finalmente marcou uma consulta com seu médico. Os exames foram feitos.
E o médico olhou para os resultados com surpresa evidente. Marcos, isso é extraordinário, o médico disse. Seus nervos ópticos estão se regenerando. É raro, muito raro, mas não impossível. Você está recuperando sua visão. Marcos deveria estar eufórico. Deveria estar pulando de alegria. Mas em vez disso, ele sentiu algo complexo e inesperado. Sim, havia alegria, mas também havia medo. Doutor, Marcos disse lentamente, eu tenho uma pergunta estranha. Se eu recuperar completamente minha visão, eu vou esquecer? Esquecer o quê? O médico perguntou confuso. Esquecer como é não ver. Esquecer as lições que aprendi. Esquecer a gratidão. O médico ficou em silêncio por um momento pensando. Marcos, isso depende inteiramente de você. A visão física você pode recuperar independentemente da sua vontade. Mas a visão da alma, a percepção que você ganhou, essa é sua escolha manter ou perder. Aquelas palavras acompanharam Marcos nas semanas seguintes, enquanto sua visão continuava a melhorar gradualmente. Ele podia ver formas agora, cores borradas, rostos que lentamente se tornavam mais definidos. O primeiro rosto que ele viu claramente foi de Helena. Eles estavam no centro de reabilitação, conversando como faziam todos os dias, quando de repente sua visão focou, e lá estava ela. Cabelos grisalhos puxados em um coque, rugas ao redor dos olhos que mostravam uma vida vivida e amada. Um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Helena, Marcos sussurrou, lágrimas começando a rolar pelo seu rosto. Eu posso ver você. Helena ficou imóvel, suas mãos voando para seu rosto. Marcos, você está vendo? De verdade? Sim, ele disse, sua voz quebrando com emoção. E você é exatamente como eu imaginava. Mais bonita, na verdade. Eles abraçaram, ambos chorando. Um momento de pura alegria e gratidão compartilhada. Nos dias seguintes, Marcos redescobriu o mundo visual. Mas desta vez era diferente. Tudo era novo. Tudo era precioso. Tudo era motivo de gratidão. A primeira vez que ele viu o sol nascer após recuperar sua visão, Marcos sentou-se na janela de seu apartamento e chorou. As cores explodindo no céu, o vermelho sangrando para o laranja, para o amarelo, para o azul pálido. Tudo era uma sinfonia visual que ele nunca havia realmente apreciado antes. Obrigado, ele sussurrou, não sabendo exatamente para quem estava agradecendo. Para Deus, para o universo, para a vida mesma. Obrigado por me deixar ver isso novamente. E obrigado por me fazer entender o valor do que estou vendo. Marcos foi ao supermercado pela primeira vez vendo. Ele caminhou pelos corredores devagar, observando cada detalhe. As fileiras infinitas de produtos, as cores vibrantes das embalagens, os rostos das pessoas fazendo compras. Cada pessoa tinha uma história. Cada rosto mostrava uma vida sendo vivida. Ele parou na seção de frutas e pegou uma maçã. Vermelha, brilhante, perfeita. Ele a girou em suas mãos, maravilhado com as variações sutis de cor, com a forma, com a simples beleza de um fruto. Há 3 anos, ele teria pegado essa maçã sem um segundo olhar, provavelmente reclamando do preço. Agora, ele a segurava como se fosse um tesouro. No trabalho, Marcos implementou uma nova iniciativa no centro de reabilitação. Ele começou um grupo de apoio chamado Olhos da Gratidão. Era aberto tanto para pessoas com deficiência visual quanto para pessoas com visão perfeita. A verdade, Marcos explicou na primeira reunião, é que todos nós podemos ser cegos. Não importa se nossos olhos funcionam ou não. O que importa é se realmente vemos, se realmente percebemos, se realmente somos gratos. O grupo cresceu rapidamente. Pessoas de todas as esferas da vida vinham, cada uma carregando suas próprias lutas, suas próprias tendências para a reclamação e a ingratidão. Marcos compartilhava sua história repetidamente, cada vez encontrando novas nuances, novas lições. Mas ele nunca perdeu de vista a mensagem central. A gratidão não é sobre ter uma vida perfeita, é sobre reconhecer o valor da vida que você tem. Um dia, um membro novo chegou ao grupo. Era uma mulher jovem, talvez 30 anos, bem vestida, claramente bem-sucedida. Seu nome era Patrícia.
Eu não sei por que estou aqui. Patrícia admitiu quando foi sua vez de falar. Minha vida é boa. Eu tenho um bom emprego, uma casa bonita, saúde, mas eu não consigo parar de reclamar. Nada nunca é suficientemente bom. E eu odeio isso em mim, mas não sei como mudar. Marcos reconheceu a si mesmo nela. Patrícia, ele disse gentilmente, você está aqui porque uma parte de você sabe que há mais. Uma parte de você entende que está perdendo algo. E isso é o primeiro passo. Ele contou sua história novamente, mas desta vez focou em algo específico. Patrícia, deixe-me fazer uma pergunta. Se amanhã de manhã você acordasse e descobrisse que perdeu sua visão, como você se sentiria? Patrícia pensou por um momento, depois disse honestamente, devastada, aterrorizada. Por quê? Marcos perguntou. Porque há tantas coisas que eu vejo todos os dias. Coisas que eu amo ver, mesmo que eu não pense sobre elas. Exatamente, Marcos disse. Você tem essas coisas agora. Você pode vê-las agora, mas você não pensa sobre elas. Você não é grata por elas. Você está esperando perdê-las para finalmente reconhecer seu valor? As palavras atingiram Patrícia profundamente. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Você está certo, ela sussurrou. Eu tenho sido tão cega. Todos nós fomos, Marcos disse. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa perder algo para aprender a valorizá-lo. Você pode escolher ver agora. Você pode escolher ser grata agora. Esse se tornou o mantra do grupo. Escolha ver agora. Escolha ser grato agora. Marcos começou a escrever um blog sobre suas experiências. Ele o chamou de Cartas da Escuridão para a Luz. Não era apenas sobre sua jornada física de perder e recuperar a visão, mas sobre a jornada espiritual de perder a ingratidão e encontrar a gratidão. Suas palavras ressoaram com pessoas ao redor do mundo. Mensagens começaram a chegar de todos os lugares. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de despertar para a gratidão. Uma mensagem em particular tocou Marcos profundamente. Era de um homem chamado Robert, um executivo de sucesso que havia lido o blog de Marcos. Marcos, a mensagem dizia, eu tenho tudo o que sempre quis, dinheiro, prestígio, poder, mas eu sou miserável. Leio seu blog e vejo a alegria em suas palavras, a paz, e eu percebo que você, que perdeu tanto, tem mais do que eu jamais terei. Não porque você tem mais coisas, mas porque você vê o valor das coisas que tem. Ensine-me. Por favor, ensine-me a ver. Marcos respondeu. E assim começou uma correspondência que mudaria a vida de ambos. Ao longo de meses, Marcos guiou Robert através do processo de desaprender a reclamação e reaprender a gratidão. Comece pequeno, Marcos escreveu. Todas as manhãs, antes de fazer qualquer outra coisa, identifique 3 coisas pelas quais você é grato. Não coisas grandes, não realizações, coisas simples. O fato de você acordar, a água morna do seu chuveiro, a primeira xícara de café. Treine seu cérebro para procurar por bênçãos em vez de problemas. Robert seguiu o conselho. No começo, era difícil. Seu cérebro estava tão acostumado a procurar problemas que procurar bênçãos parecia antinatural. Mas ele persistiu. É como exercitar um músculo, Marcos explicou em outra mensagem. A gratidão é um músculo. Quanto mais você a pratica, mais forte ela fica. E, eventualmente, ela se torna sua resposta natural. Meses depois, Robert viajou para conhecer Marcos pessoalmente. Quando eles se encontraram, Marcos mal reconheceu o homem descrito nas primeiras mensagens. Robert estava mais leve, mais brilhante, mais vivo. Marcos, Robert disse, segurando as mãos de Marcos nas suas. Você me salvou, não da morte física, mas de algo pior, da morte espiritual, da morte da alegria. Eu estava vivo, mas não estava vivendo. E agora eu estou. Marcos abraçou Robert, grato mais uma vez. Grato por sua própria jornada que o permitiu ajudar outros. Grato pela escuridão que o ensinou a ver. Grato pela perda que o ensinou o valor. Mas a história de Marcos ainda tinha mais uma reviravolta. 3 anos após recuperar sua visão, Marcos recebeu um telefonema do hospital. Era seu médico, e sua voz estava séria. Marcos, preciso que você venha ao hospital. Detectamos algo em seus últimos exames de rotina. O coração de Marcos gelou. Não de novo.
Por favor, não de novo. Os exames confirmaram seus piores medos. O tumor havia voltado. E desta vez, estava crescendo mais rápido, mais agressivamente. Podemos operar novamente, o médico disse. Mas os riscos são ainda maiores desta vez. Há uma alta probabilidade de você perder a visão permanentemente. E ele hesitou. Há também a possibilidade de que você não sobreviva à cirurgia. Marcos sentou-se na cadeira do consultório processando a informação. Parte dele queria gritar, queria questionar por que isso estava acontecendo de novo. Mas uma parte maior dele, a parte que havia crescido através do sofrimento, permaneceu calma. Doutor, Marcos disse finalmente. Continuar 12h32. Deixe-me perguntar algo. Se eu não fizer a cirurgia, quanto tempo eu tenho? Talvez 6 meses, talvez menos. Marcos assentiu lentamente. E se eu fizer a cirurgia e sobreviver, mas perder minha visão novamente? Você pode viver mais alguns anos, mas sim, a visão provavelmente se foi permanentemente desta vez. Marcos ficou em silêncio por um longo tempo. O médico esperou pacientemente, dando-lhe espaço para processar. Finalmente, Marcos falou. Sabe, doutor, há 3 anos, quando você me disse que eu havia perdido minha visão, foi o pior dia da minha vida. Não porque eu não podia ver, mas porque eu percebi tudo que eu havia perdido antes mesmo de perder minha visão. Anos de ingratidão, anos de cegueira voluntária. Ele parou, reunindo seus pensamentos. Mas hoje, ouvindo que posso perder minha visão novamente, eu não sinto o mesmo terror. Não porque não me importo com minha visão. Me importo profundamente. Cada dia vendo tem sido um presente. Mas eu aprendi algo. Aprendi que posso estar na escuridão e ainda assim ver. Posso não ter visão e ainda assim ter percepção. Então você vai fazer a cirurgia? O médico perguntou. Sim, Marcos disse sem hesitação. Vou fazer a cirurgia. Não porque tenho medo da morte, mas porque quero viver. Não porque preciso da minha visão para ser feliz, mas porque quero continuar usando qualquer tempo que me resta para ajudar outros a verem. E se eu perder minha visão no processo, bem, eu já fiz isso uma vez. Posso fazer de novo. A cirurgia foi marcada para dali a 2 semanas. Marcos usou esse tempo de uma forma muito específica. Ele visitou todos os lugares importantes em sua vida. Não em uma despedida triste, mas em uma celebração grata. Ele foi à casa onde cresceu, agora ocupada por outra família. Ele ficou do lado de fora, olhando para as janelas onde uma vez brincou, onde uma vez viveu sem realmente viver. Obrigado, ele sussurrou, por me dar um começo. Ele foi ao túmulo de sua mãe. Ajoelhou-se na grama, sua mão tocando a lápide fria. Mãe, ele disse, lágrimas escorrendo livremente pelo seu rosto. Você tentou me ensinar. Você tentou me mostrar o caminho da gratidão. E eu fui muito teimoso para ouvir. Mas eu ouço agora. Eu vejo agora. E onde quer que você esteja, espero que você saiba que seu filho finalmente aprendeu. Ele visitou o centro de reabilitação, passando tempo com cada pessoa que havia tocado sua vida. Helena, Daniel, Robert, todos os membros do grupo de apoio. Não é um adeus. Ele insistiu quando eles tentaram tratá-lo como se fosse. É um até logo. E de qualquer forma, mesmo se algo acontecer, vocês carregam parte de mim com vocês, assim como eu carrego parte de vocês comigo. Na noite antes da cirurgia, Marcos fez algo que ele havia feito todas as noites nos últimos 3 anos. Ele sentou na janela de seu apartamento e observou o pôr do sol. As cores eram espetaculares aquela noite, como se a natureza estivesse dando um último show apenas para ele. Ele memorizou cada tom, cada gradiente, cada mudança sutil de cor. E então ele fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu pela visão. Agradeceu pela cegueira que o ensinou a ver. Agradeceu pela vida, com todos os seus altos e baixos. Agradeceu pelo sofrimento que o transformou. Agradeceu pela alegria que ele agora carregava dentro de si, independentemente das circunstâncias. A sala de cirurgia estava fria. Marcos deitou na mesa cirúrgica, olhando para as luzes brilhantes acima dele. Poderiam ser as últimas luzes que ele veria. Ou poderia ser a última coisa que veria antes da escuridão permanente. Ou poderia ser apenas mais uma etapa em sua jornada. Você está pronto, Marcos? O cirurgião perguntou, sua voz abafada pela máscara.
mais pronto do que nunca. Marcos respondeu com um sorriso. E ele estava falando sério. A anestesia começou a fazer efeito, e Marcos sentiu sua consciência começando a deslizar. Seu último pensamento consciente foi de gratidão. Gratidão por tudo. Gratidão por esta chance, seja qual fosse o resultado. A cirurgia durou 12 horas. Quando Marcos começou a acordar, seu primeiro sentimento não foi de medo, mas de paz. Ele estava vivo. Esse era o primeiro presente. Lentamente, muito lentamente, ele tentou abrir os olhos. Por um momento, houve apenas escuridão e seu coração afundou. Mas então, gradualmente, formas começaram a aparecer. Luzes borradas, sombras, contornos. "Bem-vindo de volta, Marcos", disse a voz do médico. "A cirurgia foi um sucesso. Conseguimos remover o tumor completamente e parece que você manteve sua visão." Lágrimas de alívio e gratidão encheram os olhos de Marcos. Não porque ele precisava da visão para ser feliz. Ele havia aprendido que não precisava. Mas porque ele tinha mais tempo. Mais tempo para ver, mais tempo para ajudar, mais tempo para viver gratamente. A recuperação foi longa, mas cada dia Marcos agradecia. Agradecia pela dor, porque significava que ele estava vivo e se curando. Agradecia pelos momentos de frustração, porque eles eram oportunidades de praticar paciência. Agradecia até pelas noites de insônia, porque elas lhe davam tempo extra para refletir sobre sua jornada. Quando Marcos finalmente voltou ao centro de reabilitação, foi recebido como um herói. Mas ele recusou essa designação. "Não sou herói", ele insistiu. "Sou apenas um homem que esteve cego e agora vê. E estou falando de ambos os tipos de cegueira." Ele reuniu o grupo Olhos da Gratidão para uma sessão especial. A sala estava lotada, pessoas sentadas no chão, encostadas nas paredes, todas querendo ouvir o que Marcos tinha a dizer. "Deixem-me contar como esta história realmente termina", Marcos começou. "Na verdade, ela não termina, porque a jornada da gratidão nunca termina. Não é um destino que você alcança e então pode relaxar. É uma prática diária, uma escolha constante." Ele olhou ao redor da sala, fazendo contato visual com cada pessoa. "Vocês sabem o que aprendi passando por tudo isso? 2 vezes? Aprendi que a escuridão não é o inimigo, a ingratidão é, a reclamação é, a cegueira voluntária para nossas bênçãos é. Eu perdi minha visão e a recuperei 2 vezes. Mas vocês sabem qual foi a verdadeira cura? Não foi quando meus olhos voltaram a funcionar, foi quando minha alma aprendeu a ver. Foi quando eu parei de reclamar sobre o que não tinha e comecei a celebrar o que tenho." Uma jovem no fundo da sala levantou a mão. "Marcos, mas e quando as coisas são realmente ruins? Quando você está realmente sofrendo? Como você pode ser grato, então?" Marcos assentiu, reconhecendo a questão. "Essa é a pergunta mais importante. E aqui está a resposta. Você não precisa ser grato pelo sofrimento em si. Você pode ser grato apesar do sofrimento. Você pode ser grato pelas pequenas luzes na escuridão. Você pode ser grato pela força que você não sabia que tinha. Você pode ser grato pelas pessoas que aparecem para ajudá-lo. Você pode ser grato simplesmente por ainda estar aqui, ainda estar lutando, ainda estar vivo." Ele fez uma pausa, deixando as palavras se assentarem. "Quando eu estava na minha pior fase, quando eu havia perdido minha visão e não sabia se voltaria, eu não era grato por ser cego, mas eu era grato por poder ouvir a voz de Helena me encorajando. Era grato por poder sentir o calor do sol na minha pele. Era grato por ter aprendido essas lições, mesmo que o custo tenha sido alto." A gratidão não nega a dor, ela coexiste com a dor. E às vezes, nos momentos mais escuros, a gratidão é a única luz que temos. Mas essa luz é suficiente. Ela é sempre suficiente. Nos meses seguintes, Marcos expandiu seu trabalho. Ele começou a dar palestras em escolas, empresas, onde quer que as pessoas estivessem dispostas a ouvir. Sua mensagem era sempre a mesma: pare de reclamar, comece a agradecer. Mas ele não apenas pregava, ele praticava. Todos os dias, em cada situação, ele escolhia a gratidão sobre a reclamação. Quando seu carro quebrou, sua primeira reação foi: obrigado por ter um carro. Obrigado por ter conhecimento de mecânicos que podem consertá-lo. Obrigado por isso ter acontecido em um lugar seguro e não no meio de uma rodovia.
Quando ele pegou um resfriado, ele pensava: obrigado por ter um sistema imunológico que está lutando. Obrigado por ter uma cama quente onde posso descansar. Obrigado por ter acesso a remédios se eu precisar. Isso não significava que ele não sentia a inconveniência ou o desconforto. Significava que ele não deixava essas coisas definirem sua experiência ou roubar sua paz. Um dia, Marcos recebeu um convite para falar em uma conferência nacional sobre saúde mental e bem-estar. Era um público grande, mais de 5.000 pessoas. Quando ele subiu ao palco, ele sentiu o peso da responsabilidade. Estas eram pessoas procurando respostas, procurando esperança. Deixem-me começar com uma confissão, Marcos disse, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Eu costumava ser a pessoa mais ingrata que você poderia conhecer. Eu tinha olhos que funcionavam perfeitamente, mas eu era cego para tudo que importava. Eu tinha uma vida cheia de bênçãos, mas tudo que eu via eram problemas. Ele contou sua história, não omitindo nada. O tumor, a cirurgia, a perda da visão, a recuperação, o retorno do tumor, a segunda cirurgia. O público estava completamente absorvido, alguns chorando abertamente. Mas aqui está o que eu quero que vocês entendam, Marcos disse, sua voz crescendo em intensidade. Eu não estou aqui para fazer vocês sentirem pena de mim. Eu não sou uma vítima. Eu sou um homem transformado. E a transformação não veio de recuperar minha visão. Ela veio de perder minha cegueira. Quantos de vocês aqui hoje têm visão perfeita? Ele perguntou. Quase todas as mãos se levantaram. Mantenham suas mãos levantadas se vocês pararam para agradecer por isso hoje. Se vocês realmente olharam para o mundo com gratidão pela capacidade de ver. Uma por uma, as mãos foram baixando, até que apenas um punhado permanecia. Não estou julgando, Marcos disse gentilmente. Eu era um de vocês. Mas aqui está a verdade dura. Vocês têm o que milhões de pessoas ao redor do mundo dariam tudo para ter. E vocês nem percebem. Vocês estão tão ocupados reclamando sobre pequenas coisas que estão perdendo grandes coisas. Ele respirou fundo. Hoje, agora mesmo, eu convido vocês a fazerem uma escolha. A escolha de ver, a escolha de agradecer, a escolha de parar de reclamar sobre o que está errado e começar a celebrar o que está certo. Não espere até você perder algo para perceber seu valor. Não espere até estar na escuridão para aprender a apreciar a luz. Faça isso agora. Escolha a gratidão agora. O auditório ficou em silêncio por um momento. E então, algo notável aconteceu. Uma pessoa começou a bater palmas. Depois outra. E outra. E então o auditório inteiro estava de pé, aplaudindo, muitos ainda com lágrimas nos rostos. Mas para Marcos, o momento mais importante veio depois da palestra. Uma mulher se aproximou dele, suas mãos tremendo. Marcos, ela disse, sua voz mal acima de um sussurro. Eu ia me matar esta semana. Eu tinha tudo planejado. Mas eu decidi vir a esta conferência como uma última tentativa. E suas palavras me salvaram. Marcos segurou as mãos dela nas suas. Lágrimas agora em seus próprios olhos. Você se salvou. Você fez a escolha de vir aqui. Você fez a escolha de dar a si mesma mais uma chance. E agora você tem a oportunidade de fazer outra escolha. A escolha de ver sua vida através dos olhos da gratidão. Eles conversaram por mais de 1 hora. Marcos a conectou com recursos, com sua rede de apoio, com terapeutas que podiam ajudá-la. Mas mais importante, ele a ajudou a ver que ela não estava sozinha e que sua vida tinha valor. Semanas depois, Marcos recebeu uma carta dela. Marcos, eu comecei a praticar gratidão todos os dias. É difícil. Alguns dias, tudo o que consigo fazer é ser grata por ainda estar aqui. Mas mesmo isso é algo. E lentamente, muito lentamente, estou começando a ver luzes onde antes eu só via escuridão. Obrigada por me ensinar a ver. Essa carta se juntou a centenas de outras que Marcos havia recebido. Cada uma história de transformação. De alguém escolhendo a gratidão sobre a reclamação. A luz sobre a escuridão. Anos se passaram. Marcos continuou seu trabalho, sua missão. O centro de reabilitação se expandiu. O grupo Olhos da Gratidão se multiplicou em dezenas de locais ao redor do país. Seu blog se tornou um livro, que se tornou uma série de livros.
Mas, através de tudo isso, Marcos permaneceu o mesmo em seu núcleo. Todo dia ele acordava e agradecia. Agradecia por mais um dia. Agradecia pela capacidade de ver, sabendo que um dia ele pode perder essa capacidade novamente. Agradecia pelas pessoas em sua vida. Agradecia até pelos desafios, porque eles eram oportunidades para praticar o que ele pregava. Um dia, 10 anos após sua segunda cirurgia, Marcos estava sentado em seu escritório no centro de reabilitação quando um homem entrou. Era um homem idoso, talvez 70 anos, com uma cadeira de rodas e um cartaz nas mãos. Marcos ficou completamente imóvel. O cartaz dizia: "Troco minha visão pela sua gratidão." "Você", Marcos sussurrou. "Você foi real." O homem sorriu, um sorriso misterioso e sábio. "Tão real quanto você escolheu me fazer." Às vezes, a vida nos envia mensagens. Cabe a nós decidir se as ouvimos. "Quem é você?" Marcos perguntou, ainda em choque. "Sou apenas um mensageiro", o homem respondeu. "E minha mensagem é sempre a mesma. Gratidão é a chave. Para a felicidade, para a paz, para propósito. É sempre gratidão." "Por que eu?" Marcos perguntou. "Por que você me escolheu?" O homem se levantou da cadeira de rodas, revelando que ele não precisava dela de verdade. "Eu não escolhi você, Marcos. Você se escolheu. No momento em que você viu meu cartaz, algo dentro de você reconheceu a verdade. Você apenas precisava de um empurrão, uma jornada, para realmente entendê-la." Ele caminhou até a porta, depois parou e se virou. "Continue, Marcos. Continue espalhando a luz da gratidão, porque em um mundo cheio de reclamação, a gratidão é revolucionária, é transformadora, é salvadora." E então ele se foi, deixando Marcos sozinho com seus pensamentos e seu propósito renovado. Essa noite, Marcos escreveu em seu diário, algo que ele fazia todas as noites. "Hoje, fui lembrado de como tudo começou. Uma placa, uma mensagem, uma escolha. Troco minha visão pela sua gratidão. No início, achei que era uma troca injusta. O que a gratidão poderia valer comparada à visão? Mas agora eu sei. A gratidão vale tudo. Vale mais que visão, porque a gratidão permite que você veja verdadeiramente, mesmo na escuridão. Vale mais que qualquer posse material, porque a gratidão permite que você seja rico, mesmo sem nada. Vale mais que qualquer circunstância externa, porque a gratidão permite que você seja feliz, independentemente das circunstâncias. Eu troquei minha visão pela gratidão, literalmente. E seria a melhor troca da minha vida se eu tivesse que escolher. Mas a vida, em sua misericórdia infinita, me deu ambas. Me deu de volta minha visão, mas mais importante, me deu gratidão. E agora, com ambas, posso ver verdadeiramente. Posso ver o mundo como ele é, cheio de beleza, cheio de bênçãos, cheio de razões para agradecer. Mesmo nos momentos escuros, mesmo nos desafios, sempre há algo pelo que ser grato. Marcos fechou o diário e caminhou até a janela. Lá fora, a lua brilhava no céu escuro, cercada por milhares de estrelas. Ele podia ver cada uma delas, e seu coração transbordava de gratidão. "Obrigado", ele disse em voz alta, suas palavras se perdendo na noite. "Obrigado por tudo, pela luz e pela escuridão, pela visão e pela cegueira, pelo sofrimento e pela alegria. Por cada momento, cada respiro, cada batida do coração. Obrigado." E naquele momento, Marcos entendeu a verdade final. A gratidão não era apenas uma prática ou uma escolha. Era uma forma de vida. Era a própria essência de viver verdadeiramente. 20 anos se passaram desde aquele primeiro momento de escuridão no hospital. Marcos agora tinha 65 anos. Seu cabelo completamente gris, seu rosto marcado pelas linhas de uma vida plenamente vivida. O centro de reabilitação que ele havia ajudado a construir agora era uma rede nacional, ajudando milhares de pessoas todos os anos. Seu movimento, Olhos da Gratidão, havia se espalhado para dezenas de países, tocando milhões de vidas. Mas Marcos sabia que sua verdadeira herança não estava nas instituições ou nos números. Estava nas vidas individuais transformadas, nas histórias que ele continuava a ouvir de pessoas que escolheram a gratidão sobre a reclamação,
A luz sobre a escuridão. Era uma tarde de domingo quando Marcos recebeu uma visita inesperada. A porta se abriu e uma jovem mulher entrou, talvez 25 anos. Ela parecia familiar, mas Marcos não conseguia identificar de onde. "Marcos", ela disse, lágrimas já formando em seus olhos. "Você não vai se lembrar de mim, mas eu me lembro de você. Por favor, sente-se", Marcos disse gentilmente. "Conte-me." 15 anos atrás, ela começou, sua voz trêmula. "Você deu uma palestra na minha escola. Eu tinha 10 anos. E minha família estava passando por um momento muito difícil. Meus pais estavam se divorciando. Estávamos perdendo nossa casa. Tudo estava desmoronando. E eu estava com tanta raiva, tanta amargura." E ela parou para se recompor. "E então você subiu ao palco e contou sua história. E você disse algo que mudou minha vida. Você disse: você sempre tem uma escolha. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como você responde. E a resposta mais poderosa é sempre gratidão." Aquelas palavras ficaram comigo. Naquela noite, eu comecei um diário de gratidão. Todo dia, não importava o quão ruim as coisas estivessem, eu escrevia 3 coisas pelas quais eu era grata. No começo era difícil, mas com o tempo ficou mais fácil. E lentamente minha vida começou a mudar. Ela tirou um livro desgastado de sua bolsa. "Este é meu diário original. 15 anos de entradas de gratidão. E eu vim aqui hoje para agradecer, porque você me salvou, Marcos. Você me ensinou a ver." Marcos segurou o diário com reverência, suas próprias lágrimas fluindo livremente agora. Ele abriu em uma página aleatória. A caligrafia infantil dizia: "Hoje eu sou grata porque minha mãe me abraçou, porque o sol estava brilhando, porque eu estou viva. Você não me salvou", Marcos disse finalmente, sua voz rouca de emoção. "Você se salvou. Você fez a escolha. Você praticou a gratidão. Você mudou sua própria vida. Mas você me mostrou como", ela insistiu. "Então passe adiante", Marcos disse. "Mostre a outra pessoa, e então eles mostrarão a outra pessoa. É assim que mudamos o mundo, uma escolha grata de cada vez." Depois que ela saiu, Marcos sentou em silêncio por um longo tempo. Ele pensou em todas as vidas tocadas, todas as histórias de transformação. E ele percebeu algo profundo. Sua jornada não era sobre ele. Nunca foi. Era sobre a mensagem. Era sobre a verdade de que a gratidão tem o poder de transformar qualquer vida, qualquer circunstância, qualquer momento. Naquela noite, Marcos escreveu sua última entrada no blog, uma mensagem que ele havia passado 20 anos preparando. "Queridos amigos que têm caminhado comigo nesta jornada, hoje eu escrevo não com a tristeza do fim, mas com a alegria da conclusão. Esta será minha última entrada regular. Não porque a jornada da gratidão acabou, mas porque agora ela pertence a vocês. Eu aprendi muitas lições em minha vida. Aprendi na escuridão, aprendi na luz, aprendi no sofrimento e na alegria. Mas a lição mais importante de todas é esta: você sempre tem uma escolha. Você não pode escolher tudo o que acontece com você. Não pode controlar as circunstâncias, não pode prevenir todo o sofrimento, não pode garantir que a vida será sempre fácil ou justa. Mas você sempre pode escolher como responder. E a resposta mais poderosa, mais transformadora, mais revolucionária é a gratidão. Não a gratidão falsa que nega a realidade da dor. Não a gratidão tóxica que ignora problemas reais. Mas a gratidão genuína que coexiste com a dor, que reconhece a dificuldade, mas ainda encontra motivos para agradecer. Eu perdi minha visão e a recuperei 2 vezes. Mas o que eu realmente perdi e recuperei foi algo muito mais precioso: a capacidade de ver verdadeiramente. E essa capacidade não tem nada a ver com os olhos físicos, tem a ver com os olhos da alma. Vocês me perguntam frequentemente: como posso ser grato quando as coisas estão tão ruins? E eu respondo: comece pequeno. Agradeça pelo ar em seus pulmões. Agradeça por este momento. Agradeça por ainda estar aqui, ainda estar lutando, ainda estar vivo. A gratidão não é sobre ter uma vida perfeita. É sobre perceber o valor da vida que você tem. A reclamação é fácil, é natural. É o que nosso cérebro faz automaticamente, procurando problemas, identificando ameaças,
focando no negativo. É um mecanismo de sobrevivência, mas nós não estamos apenas sobrevivendo, estamos vivendo. E para viver verdadeiramente, para prosperar, para experimentar alegria genuína, precisamos treinar nosso cérebro para fazer algo diferente. Precisamos escolher a gratidão. É uma escolha que você fará 1000 vezes por dia. 1000 pequenas escolhas entre reclamação e gratidão, entre focar no problema ou focar na bênção, entre a escuridão e a luz. E cada vez que você escolhe gratidão, você está mudando seu cérebro, sua vida, seu mundo. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que vale a pena. Profundamente, transformadoramente, vale a pena. Então, meu desafio final para vocês é este. Faça da gratidão sua prática diária. Não apenas quando as coisas estão bem, mas especialmente quando elas não estão. Não apenas quando é fácil, mas especialmente quando é difícil. Porque é nos momentos mais escuros que a luz da gratidão brilha mais intensamente. Eu sou grato por cada um de vocês. Grato por terem lido minhas palavras, praticado gratidão, compartilhado suas histórias. Vocês me ensinaram tanto quanto eu os ensinei. E agora eu os deixo com esta verdade final. Você não precisa esperar até perder algo para perceber seu valor. Você não precisa passar pela escuridão para aprender a apreciar a luz. Você pode fazer isso agora. Abra seus olhos, olhe ao redor e veja. Realmente veja. Veja a beleza, veja as bênçãos, veja as razões para agradecer. Elas estão lá. Elas sempre estiveram lá. Você só precisa escolher vê-las. Escolha a gratidão. Escolha a luz. Escolha ver. Com todo o meu amor e gratidão, Marcos. A postagem se tornou viral, compartilhada milhões de vezes, tocando corações ao redor do mundo. Mas para Marcos, o reconhecimento nunca foi o ponto. O ponto sempre foi a transformação. Nos anos seguintes, Marcos viveu tranquilamente, continuando seu trabalho no centro, passando tempo com as pessoas que ele amava, praticando gratidão todos os dias. E quando finalmente chegou o momento de sua partida, aos 80 anos, cercado por família e amigos, suas últimas palavras foram simples, mas profundas. Obrigado, por tudo. Foi uma vida bonita. E foi. Não porque foi fácil ou perfeita, mas porque ele escolheu vê-la como bonita. Porque ele escolheu gratidão sobre reclamação, luz sobre escuridão, amor sobre medo. Essa é a lição final de Marcos. E agora, ela é sua. Você sempre tem uma escolha. Em cada momento, em cada circunstância, em cada situação, você pode reclamar ou pode agradecer. Pode focar no que está errado ou pode celebrar o que está certo. Pode viver na escuridão ou pode escolher ver a luz. A escolha é sempre sua. E essa escolha determinará não apenas como você se sente, mas quem você se torna. Então escolha sabiamente. Escolha gratidão. Escolha ver. Porque no final, você não se lembrará dos dias que você passou reclamando. Você se lembrará dos momentos em que você escolheu agradecer. Dos momentos em que você escolheu ver a beleza, mesmo na escuridão. Dos momentos em que você escolheu a luz. E esses momentos, somados, criarão uma vida que valeu a pena viver. Uma vida de verdadeira visão. Uma vida de gratidão profunda. Uma vida iluminada pela luz que você mesmo escolheu ver. Esta é a história de Marcos. Mas mais importante, esta pode ser sua história também. A escolha sempre foi sua. A escolha sempre será sua. Escolha ver. Escolha agradecer. Escolha viver verdadeiramente. E quando você fizer essa escolha, você descobrirá o que Marcos descobriu. Que a gratidão não é apenas uma resposta à bênção. É a própria bênção.